Um milionário arrogante e temido no mundo dos negócios, passou 5 anos preso em um coma profundo. Quando sua família decidiu desligar os aparelhos, um misterioso menino pobre entrou no hospital e fez o impossível. O encontro milagroso não apenas devolveu a vida ao empresário, mas também revelou um segredo devastador sobre seu passado. Agora, com o tempo contado, ele precisa mudar radicalmente quem é antes que seja tarde demais. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Os vidros polarizados da cobertura triplex no Morumbi refletiam o sol da tarde de São Paulo, enquanto Rodrigo Tavares observava a cidade que considerava sua propriedade particular. Aos 52 anos, comandava o maior conglomerado de empresas de tecnologia do Brasil, com a mesma frieza que congelava o olhar de quem ousasse questioná-lo. Naquela tarde de quinta-feira, a reunião do conselho prometia ser mais um espetáculo de humilhação pública. Incompetência não é tolerada na Tavares Tech, vociferou Rodrigo, arremessando um relatório financeiro contra a parede da sala de reuniões. 3% abaixo da meta. O senhor acha que construí este império aceitando mediocridade, Luciano? O diretor financeiro, homem de meia idade com décadas de experiência no mercado, tremia visivelmente enquanto tentava explicar os fatores macroeconômicos que haviam afetado os resultados trimestrais. As palavras morriam em sua garganta cada vez que Rodrigo batia na mesa de mogno importado. Talvez o senhor devesse procurar uma empresa onde 3% abaixo seja motivo de comemoração. Aqui não é. Rodrigo sorriu com desdém, saboreando o medo nos olhos do executivo. Segunda-feira quero um plano detalhado de como recuperar esses 3%. Ou a vaga que estará disponível será a sua. Dona Francisca, secretária, que o acompanhava há 15 anos, já conhecia aquela rotina. Esperou todos saírem cabisbaixos da sala para entrar com uma agenda de compromissos e um copo d'água. Era a única que conseguia lidar com o temperamento explosivo do patrão, principalmente por ter conhecido Rodrigo antes do dinheiro, do poder e da arrogância que agora o definia. Seu filho ligou 3 vezes hoje, Dr. Rodrigo, disse ela, enquanto ajeitava discretamente os documentos espalhados. Pedro disse que a apresentação de violoncelo dele é hoje às 7. Tenho jantar com investidores japoneses, respondeu sem tirar os olhos do celular. Diga a Beatriz para gravar, vejo depois. É a 3ª apresentação que o senhor perde este mês. Francisca, interrompeu finalmente encarando-a. Se eu quisesse uma opinião sobre como criar meus filhos, contrataria uma pedagoga. Só preciso que você organize minha agenda, não minha vida pessoal. A secretária assentiu, acostumada com as barreiras que Rodrigo erguia contra qualquer forma de sensibilidade. Ela sabia que por trás daquela fachada de homem intocável existia alguém que havia enterrado qualidades humanas sob camadas de sucesso empresarial e traumas não resolvidos. Horas depois, Rodrigo guiava seu Porsche pela Marginal Pinheiros em alta velocidade. A frustração do dia alimentava sua imprudência ao volante, ultrapassando veículos como se estivesse numa pista de corrida particular. No banco do passageiro, o celular não parava de vibrar com mensagens de Beatriz, lembrando-o da apresentação do filho. A chuva fina que começava a cair tornava o asfalto escorregadio, mas Rodrigo ignorava os sinais de perigo. Sua mente estava dividida entre os números da empresa e a irritação crescente com as cobranças familiares. Nunca admitiria, mas sentia uma pontada de culpa toda vez que falhava como pai. Era mais fácil compensar com presentes caros do que com presença. Incompetentes, murmurou, acelerando ainda mais ao lembrar da reunião. Sua respiração estava pesada, o rosto vermelho de raiva, enquanto revisitava mentalmente cada palavra dita na sala de reuniões. Foi nesse momento que seu celular tocou novamente. Ao desviar brevemente o olhar para a tela, não percebeu a mudança do sinal. Quando voltou a atenção para a estrada, viu-se em rota de colisão com um caminhão que atravessava o cruzamento. O grito ficou preso em sua garganta enquanto girava, bruscamente, o volante. O carro rodou violentamente na pista molhada, capotando em direção ao guarda-rail.
Tempo e espaço se distorceram em segundos de terror absoluto. O impacto foi ensurdecedor. Metal retorcido e vidros estilhaçados misturando-se ao som de pneus derrapando no asfalto. Quando a equipe de resgate chegou, encontraram Rodrigo inconsciente, preso nas ferragens. O diagnóstico preliminar já indicava trauma craniano severo. A notícia correu rápido até o Colégio Santa Mônica, onde Pedro segurava seu violoncelo no palco, olhando repetidamente para a cadeira vazia na primeira fileira. Beatriz Tavares recebeu a ligação enquanto aplaudia a apresentação do filho. Seu rosto empalideceu instantaneamente, as mãos tremendo ao guardar o celular. Precisou de toda a sua força para manter a compostura diante das crianças, esperando os aplausos finais, antes de se aproximar dos filhos com a notícia que mudaria suas vidas. No Hospital Sírio-Libanês, o Dr. Cláudio Neves observava os exames, com preocupação crescente. O quadro é extremamente grave, explicou a família reunida na sala de espera. O trauma causou hemorragia cerebral extensa. Precisamos operar imediatamente, mas preciso que entendam, mesmo com a cirurgia, não posso prometer recuperação completa. Júlia, a filha mais velha de 17 anos, abraçava o irmão mais novo, enquanto tentava processar a informação. Sempre mantivera uma relação distante com o pai, que raramente demonstrava interesse por sua vida, além das notas escolares e das aparências sociais. Ainda assim, a possibilidade de perdê-lo parecia irreal demais para compreender. Ele vai ficar bem, não vai? Pedro perguntou com a inocência de seus 10 anos. Papai sempre diz que é forte demais para ficar doente. Beatriz engoliu o nó na garganta. Os 15 anos de casamento com Rodrigo haviam sido marcados por ausências, frieza emocional e ocasionais demonstrações públicas de carinho calculado. Mesmo assim, a ideia de enfrentar a vida sem ele era aterrorizante. Vamos fazer tudo o que for possível, afirmou o médico, colocando a mão no ombro de Pedro. Seu pai está em boas mãos. A cirurgia durou mais de 12 horas. Quando o Dr. Cláudio finalmente voltou à sala de espera, seu semblante não trazia boas notícias. Conseguimos controlar a hemorragia, mas o dano neurológico é extenso. Rodrigo entrou em coma profundo. Não posso prever quando ou se ele despertará. Nos dias seguintes, a notícia do acidente do tubarão da tecnologia, como a imprensa o chamava, dominou os noticiários. Analistas financeiros especulavam sobre o futuro da Tavares Tech, enquanto as ações da empresa despencavam na bolsa. Eduardo Menezes, sócio minoritário e braço direito de Rodrigo, assumiu o comando interino com expressões calculadas de preocupação nas entrevistas coletivas. A Tavares Tech continua sólida, declarava aos jornalistas. Rodrigo construiu uma empresa que vai além de uma única pessoa. Estamos todos orando pela sua recuperação e, enquanto isso, honrando seu legado com trabalho árduo e dedicação. O que as câmeras não captavam eram os olhares ambiciosos que Eduardo lançava para a sala da presidência, enquanto os médicos desenhavam cenários cada vez mais pessimistas para o futuro de Rodrigo. Nem mesmo as reuniões secretas com acionistas, onde sutilmente sugeria que talvez fosse hora de considerar uma liderança permanente para a empresa. No hospital, Beatriz observava o marido através do vidro da UTI. Tubos e máquinas mantinham vivo o homem que, paradoxalmente, parecia mais tranquilo em coma do que jamais estivera acordado. Por trás do vidro, ela finalmente permitiu-se chorar. Não apenas pelo marido que poderia perder, mas por tudo que eles nunca tiveram realmente. 5 anos se passaram desde o acidente que mudou para sempre a vida da família Tavares. O luxuoso apartamento no Morumbi, antes palco de reuniões ostentosas e jantares de negócios, agora parecia um mausoléu silencioso de memórias cada vez mais distantes. Beatriz, que completara 45 anos no mês anterior, olhava pela janela, enquanto aguardava a chegada do Dr. Cláudio para mais uma reunião que prometia ser tão desanimadora quanto todas as anteriores. Mãe, estou indo para a faculdade, anunciou. Júlia, agora com 22 anos, carregando uma mochila pesada de livros de direito. Seus olhos, sempre atentos,
Notaram a tensão no rosto materno. É hoje a reunião com o médico? Beatriz apenas assentiu, tentando esconder o cansaço de 5 anos de espera sem esperança. Júlia aproximou-se e abraçou a mãe com força. O relacionamento entre as duas havia se fortalecido imensamente desde o acidente. A ausência da figura autoritária de Rodrigo permitira que mãe e filha redescobrissem uma a outra. Qualquer que seja a decisão, estamos juntas nisso, sussurrou Júlia. No hospital sírio-libanês, a unidade de cuidados prolongados havia se tornado praticamente a segunda casa da família. O quarto particular de Rodrigo, impecavelmente mantido com os melhores equipamentos disponíveis, abrigava um homem que em nada lembrava o poderoso empresário de antes. Sua pele, outrora bronzeada pelo sol das quadras de tênis exclusivas, agora tinha uma palidez quase translúcida. Os músculos, mesmo com toda a fisioterapia passiva, haviam atrofiado consideravelmente, e os cabelos grisalhos cresciam desalinhados sobre o travesseiro. Pedro, agora com 15 anos, visitava o pai religiosamente todas as tardes após a escola. Naquele dia específico, havia trazido seu violoncelo e tocava suavemente uma peça de Bach no canto do quarto. Crescera acreditando que, de alguma forma, o pai podia ouvi-lo, mesmo quando os médicos insistiam que o estado vegetativo persistente de Rodrigo tornava isso praticamente impossível. Toquei essa no concurso estadual mês passado, pai, comentou Pedro como se conversasse normalmente. Fiquei em segundo lugar. Acho que você teria gostado de estar lá. Beatriz observou o filho por alguns instantes antes de entrar completamente no quarto. A devoção de Pedro ao pai ausente sempre a comovia profundamente. Era como se o menino tentasse construir sozinho a relação que nunca tivera a chance de desenvolver. O Dr. Cláudio está vindo para conversarmos, anunciou suavemente. Você quer esperar lá fora? Quero ficar, respondeu com a determinação que herdara do pai. Tenho direito de saber tudo. O médico entrou acompanhado de uma equipe multidisciplinar. Neurologista, especialista em medicina intensiva e a enfermeira-chefe responsável pelo caso. Seus rostos carregavam aquela seriedade profissional que Beatriz aprendera a temer ao longo dos anos. Senhora Tavares, começou o Dr. Cláudio com voz medida. Como discutimos em nossa última reunião, todos os protocolos terapêuticos disponíveis foram tentados repetidamente nestes 5 anos. Os últimos exames confirmam que não há atividade cerebral significativa, além das funções básicas, que mantêm os órgãos vitais funcionando. Pedro agarrou a mão da mãe com força, enquanto o médico continuava a explicação técnica sobre lesões irreversíveis, atrofia cerebral progressiva e estatísticas desanimadoras sobre recuperação, após tanto tempo em estado vegetativo. O que o senhor está realmente querendo dizer? Interrompeu Beatriz, cansada de eufemismos médicos. O Dr. Cláudio respirou fundo, olhando brevemente para Pedro antes de continuar. Acredito que chegou o momento de considerarmos a descontinuação dos suportes artificiais de vida. Não estamos mais promovendo qualidade de vida ou chances reais de recuperação, apenas prolongando um estado que... Não, exclamou Pedro, levantando-se abruptamente. Vocês não podem desistir dele. Ele é forte, sempre foi, só precisa de mais tempo. A neurologista, a doutora Solange, aproximou-se gentilmente do adolescente. Pedro, entendo sua dor, mas preciso que compreenda. Seu pai não está realmente presente neste corpo. Os danos neurológicos são extensos demais. O que mantém os órgãos funcionando são as máquinas, não a vontade dele. Beatriz abraçou o filho enquanto processava a recomendação médica. Por anos, rejeitara veementemente qualquer sugestão nesse sentido. Mas a verdade é que cada visita se tornava mais dolorosa, vendo apenas a casca vazia do homem que, com todos os seus defeitos, havia sido seu companheiro por tantos anos. Precisamos de tempo, disse finalmente, para nos prepararmos para Júlia estar presente, para nos despedirmos adequadamente. Claro, concordou o Dr. Cláudio. Sugerimos que reúna a família. Podemos programar para a próxima semana, dando tempo para todos os preparativos necessários. Quando os médicos saíram,
Pedro desvencilhou-se do abraço da mãe e correu para o lado do pai. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou a mão inerte de Rodrigo. Eu sei que você ainda está aí dentro, sussurrou fervorosamente. Por favor, pai, dê um sinal. Qualquer coisa. O silêncio foi interrompido apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos. Durante a semana que se seguiu, a família preparou-se emocionalmente para o momento final. Beatriz passou horas em consulta com o advogado da família, garantindo que todas as questões legais estivessem resolvidas. A Tavares Tech, agora completamente nas mãos de Eduardo Menezes, havia crescido exponencialmente nos últimos anos, embora rumores sobre práticas antiéticas começassem a circular no mercado. A notícia de que os aparelhos seriam desligados vazou para a imprensa, provocando uma nova onda de especulações sobre o império empresarial e o destino da fortuna acumulada por Rodrigo. Repórteres acamparam na entrada do hospital, forçando a administração a reforçar a segurança para proteger a privacidade da família. Na noite anterior ao procedimento agendado, Júlia encontrou Pedro sentado no corredor fora do quarto do pai, abraçado ao violoncelo como se fosse um escudo protetor. Não consigo tocar hoje, confessou com voz embargada. É como se cada nota fosse um adeus. Júlia sentou-se ao lado do irmão, passando o braço sobre seus ombros. Sabe o que é estranho? Tenho mais memórias dele dormindo naquela cama do que participando ativamente da minha vida. Mesmo assim, dói tanto. Às vezes sonho que ele acorda, murmurou Pedro, que voltamos a ser uma família normal, que tenho chance de conhecê-lo, de verdade, não só pelas histórias que os outros contam. O dia finalmente chegou, trazendo consigo um estranho céu cinzento que cobria São Paulo como um presságio. A família reuniu-se no quarto hospitalar. Beatriz, Júlia, Pedro e a avó paterna, Dona Celina, que havia se mudado para mais perto após o acidente do filho. O Dr. Cláudio explicou calmamente o procedimento. Primeiro, interromperiam a medicação sedativa. Depois, gradualmente, reduziriam o suporte respiratório, permitindo que o corpo seguisse seu curso natural. Garantiu que não haveria sofrimento e que a equipe estaria presente para garantir conforto até o final. Gostariam de alguns minutos a sós antes de começarmos? Ofereceu o médico. Quando a porta se fechou, a família formou um círculo em torno da cama. Beatriz segurou uma das mãos de Rodrigo, enquanto Júlia e Pedro compartilhavam a outra. Dona Celina colocou uma mão sobre a testa do filho, acariciando seus cabelos como fazia quando ele era criança. Está na hora de descansar. Meu filho, sussurrou a senhora idosa, onde quer que você vá, leve nosso amor contigo. O momento solene foi bruscamente interrompido quando a porta do quarto se abriu violentamente. Uma enfermeira entrou apressada, parecendo confusa e assustada. Tem um menino? Balbuciou ela. Conseguiu passar pela segurança, está vindo para cá e ninguém consegue detê-lo. Antes que alguém pudesse processar completamente a informação, um garoto de aproximadamente 8 anos irrompeu no quarto. Vestia roupas simples e surradas, tinha os pés descalços e o rosto marcado pela poeira das ruas. Seus olhos, porém, brilhavam com uma intensidade desconcertante. Não desliguem as máquinas, declarou com uma voz firme que não combinava com sua aparência frágil. Eu vim curá-lo. 2 seguranças apareceram na porta ofegantes. Desculpem, senhora Tavares. Ele simplesmente apareceu do nada e... Beatriz, chocada demais para reagir, apenas observou enquanto o menino misterioso se aproximava determinadamente da cama de Rodrigo. Deixem-no, ordenou Dona Celina, surpreendendo a todos. A matriarca da família, normalmente tão contida e racional, agora fixava um olhar intenso no pequeno intruso. Havia algo no menino que despertava uma estranha familiaridade. Os seguranças hesitaram, olhando para Beatriz em busca de confirmação. Ela, ainda atônita com a situação surreal, fez um gesto breve autorizando que o menino permanecesse. Como você entrou aqui? Perguntou Júlia, posicionando-se protetoramente ao lado do pai. O menino ignorou completamente a pergunta. Seus olhos de um castanho profundo, quase dourado, fixavam-se no homem imóvel na cama hospitalar. Com passos decididos, aproximou-se até ficar ao lado de Rodrigo. O silêncio no quarto
era cortado apenas pelo bip ritmado dos monitores cardíacos. Afastem-se, por favor, pediu o garoto com uma autoridade desconcertante para alguém tão jovem. Preciso de espaço. Surpreendentemente, todos obedeceram, recuando alguns passos. Havia algo na presença do menino que inspirava uma mistura contraditória de esperança irracional e assombro. Com delicadeza, o garoto estendeu sua mão esquerda e a pousou sobre a testa de Rodrigo. No instante em que o toque aconteceu, uma luz dourada e cálida pareceu emanar de sua palma, iluminando o rosto pálido do empresário. A luminosidade não era ofuscante, mas tinha uma qualidade etérea, como se não pertencesse completamente a este mundo. Seu coma termina agora, declarou o menino, sua voz ressoando com uma profundidade impossível para seu tamanho físico. Os monitores começaram a registrar alterações bruscas. Os batimentos cardíacos aceleraram dramaticamente, as linhas nos gráficos saltando em padrões caóticos. Alarmes dispararam por toda a sala, trazendo enfermeiras correndo. Dr. Cláudio entrou precipitadamente, congelando ao testemunhar a cena inexplicável. O que está acontecendo aqui? Exigiu, antes de notar os sinais vitais anormalmente ativos. Meu Deus! As sobrancelhas de Rodrigo se contraíram levemente, o primeiro movimento voluntário em 5 anos. Seus dedos tremeram sutilmente sobre o lençol branco, e então, num momento que pareceu dobrar as leis da realidade, suas pálpebras começaram a se abrir. Beatriz cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo sem controle. Pedro agarrou o braço da irmã com tanta força que deixaria marcas. Dona Celina murmurou uma prece inaudível, suas contas do rosário entrelaçadas entre os dedos trêmulos. Os olhos de Rodrigo, desfocados e confusos, piscaram lentamente, tentando ajustar-se à luminosidade do quarto. Sua garganta produziu um som rouco quase inumano, após anos sem uso. Impossível, sussurrou o Dr. Cláudio, aproximando-se cautelosamente da cama. Isso é cientificamente impossível. Enquanto todos observavam hipnotizados o milagre diante deles, Pedro foi o primeiro a notar. O menino havia desaparecido. No caos de alarmes e da equipe médica correndo para verificar os sinais vitais de Rodrigo, ninguém vira para onde o misterioso garoto tinha ido. Onde está ele? Gritou Pedro, correndo para o corredor. O menino! Alguém viu para onde ele foi? Enfermeiras confusas balançaram a cabeça. Os seguranças imediatamente iniciaram uma busca pelo andar, verificando todas as saídas, escadas e elevadores. Era como se o garoto tivesse se dissolvido no ar. Dentro do quarto, a equipe médica trabalhava freneticamente, removendo o tubo endotraqueal com cuidado enquanto monitorava os sinais vitais, agora surpreendentemente estáveis, de Rodrigo. Sua consciência parecia oscilar, os olhos abrindo e fechando enquanto lutava para reconhecer as faces ao seu redor. Beatriz, articulou finalmente, sua voz quase irreconhecível pelo desuso. Ela se aproximou segurando sua mão entre as suas. Estou aqui, Rodrigo. Estamos todos aqui. As próximas horas foram um turbilhão de exames, especialistas convocados às pressas e repórteres tentando invadir o hospital após o vazamento da notícia do milagre médico inexplicável. Enquanto isso, Pedro permanecia obstinadamente pelos corredores, interrogando cada funcionário sobre o menino misterioso. 3 dias depois, Rodrigo estava sentado em sua cama, ainda extremamente debilitado, mas consciente. Os médicos não escondiam seu espanto com a recuperação neurologicamente inexplicável, embora advertissem que o caminho para a reabilitação seria longo e árduo. A atrofia muscular severa significava que precisaria reaprender a andar, e suas funções cognitivas ainda estavam sendo avaliadas. Quero ver as gravações de segurança, foi uma das primeiras frases completas que conseguiu articular, sua voz ainda rouca e fraca. Do quê? Perguntou Beatriz, ajustando o travesseiro atrás dele. Do menino, respondeu impaciente, mostrando lampejos de sua antiga personalidade. O menino que me acordou. Preciso encontrá-lo. Dr. Cláudio trocou olhares preocupados com Beatriz. Senhor Tavares, o senhor estava inconsciente.
Como poderia saber sobre o menino? Rodrigo fechou os olhos por um momento, como se tentasse organizar memórias fragmentadas. Eu o vi, não sei explicar. Era como estar preso em uma escuridão profunda e então uma luz dourada apareceu. E com ela, o menino. Ele me chamou, me puxou de volta. A equipe médica atribuiu o relato a confusões cognitivas pós-coma, mas Rodrigo tornava-se mais obstinado a cada dia. Assim que recuperou força suficiente para falar por períodos mais longos, convocou uma reunião com a equipe de segurança do hospital. Quero todas as gravações do dia em que acordei, exigiu. Todos os corredores, todas as entradas e saídas. E quero os melhores investigadores particulares de São Paulo contratados imediatamente. Júlia, agora assumindo parte da administração dos negócios da família, tentou acalmá-lo. Pai, você precisa focar na sua recuperação. Os médicos dizem que é quase um milagre você estar consciente, mas ainda há muito trabalho pela frente. Você não entende, insistiu, agarrando o braço da filha com surpreendente força. Preciso encontrá-lo. Ele não era um menino comum. Havia algo nos olhos dele, algo familiar. A obsessão de Rodrigo crescia proporcionalmente à sua recuperação física. 2 semanas após o inexplicável despertar, ele já conseguia sentar-se em uma cadeira de rodas e exigia relatórios diários sobre a busca pelo menino misterioso. As gravações de segurança trouxeram mais perguntas que respostas. Inexplicavelmente, todas as câmeras do corredor que levava ao quarto de Rodrigo apresentaram falhas técnicas, exatamente nos minutos cruciais. Telas negras, imagens distorcidas e, mais estranhamente, outras câmeras pelo hospital captaram fenômenos inexplicáveis simultaneamente. Luzes piscando em corredores vazios, equipamentos ligando sozinhos e até mesmo um elevador que subiu e desceu sem ninguém dentro. Isso é ridículo. Rodrigo bateu na mesa do escritório improvisado em seu quarto de hospital. Um hospital de alta segurança e ninguém consegue me mostrar uma imagem clara desse menino? O investigador particular, contratado, Márcio Queiroz, conhecido por resolver os casos mais difíceis do submundo paulistano, parecia genuinamente desconcertado. Senhor Tavares, entrevistamos mais de 50 funcionários que estavam de plantão naquele dia. As descrições são inconsistentes. Alguns dizem que o menino tinha pele clara, outros juram que era moreno. Alguns afirmam que ele tinha no menos de máximo 8 anos. Outros estimam 12 ou 13. E os funcionários da segurança que o viram primeiro? Esse é outro detalhe estranho, hesitou Márcio. Eles não se lembram de tê-lo visto entrar no hospital. Simplesmente o notaram já dentro, correndo em direção à UTI. É como se ele tivesse aparecido. Enquanto Rodrigo consumia-se em sua busca obsessiva, outras questões exigiam atenção. Eduardo Menezes apareceu no hospital assim que a notícia do milagre se espalhou, ostentando um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. Meu caro amigo, exclamou efusivamente ao entrar no quarto. Que alegria indescritível vê-lo recuperado. A Tavares Tech sentiu sua falta todos esses anos. Rodrigo estudou o antigo sócio com olhos perspicazes, que mesmo após anos de coma, não haviam perdido a capacidade de ler segundas intenções. Imagino que sim, respondeu secamente. Quero um relatório completo da situação da empresa. Todas as decisões importantes dos últimos 5 anos, aquisições, vendas, reestruturações. O sorriso de Eduardo vacilou momentaneamente. Claro, claro. Mas os médicos não recomendam estresse neste momento. Temos tempo para discutir negócios quando você estiver completamente recuperado. Os negócios são a minha recuperação, Eduardo, retrucou Rodrigo, um brilho familiar de determinação em seus olhos. Quero os relatórios amanhã pela manhã e marque uma videoconferência com o conselho para a próxima semana. Quando Eduardo saiu visivelmente contrariado, Beatriz observou o marido com uma mistura de alívio e apreensão. Por um lado, a força de vontade e a determinação eram sinais positivos de recuperação cognitiva. Por outro, temia que a obsessão pelos negócios e pelo menino misterioso pudesse prejudicar sua recuperação física. Os médicos dizem que você está progredindo mais rápido
do que qualquer outro paciente em situação similar, comentou, ajudando-o a ajustar-se na cadeira, mas ainda precisará de meses de fisioterapia intensiva. Não tenho meses, respondeu Rodrigo, olhando pela janela para o horizonte de arranha-céus de São Paulo. Há algo errado na empresa, posso sentir. E aquele menino, preciso encontrá-lo, antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Perguntou Beatriz, confusa. Rodrigo virou-se para encará-la, uma sombra de inquietação em seus olhos. Não sei explicar. É como se ele tivesse vindo por um propósito específico, como se nosso encontro estivesse inacabado. Naquela noite, enquanto a família finalmente descansava após semanas de turbulência emocional, Rodrigo permaneceu acordado em seu quarto hospitalar. As luzes da cidade piscavam ao longe, lembrando-o do império que construíra e que agora parecia estranhamente vazio de significado. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era Márcio Queiroz, o investigador. Senhor Tavares, desculpe o horário, mas achei que gostaria de saber imediatamente. Encontramos algo nas gravações do estacionamento subterrâneo. Uma imagem parcial, mas é definitivamente o menino. O coração de Rodrigo acelerou. Envie para meu e-mail agora mesmo e continue procurando. Ofereça recompensas, dobre o valor se necessário. Preciso encontrar esse menino a qualquer custo. 3 meses se passaram desde o inexplicável despertar de Rodrigo Tavares. São Paulo vivia o auge da primavera, com ipês amarelos pontilhando a cidade cinzenta de improvável beleza. No triplex do Morumbi, a mansão que por anos fora mais um símbolo de status do que um verdadeiro lar, o empresário observava a cidade do terraço, apoiado em uma bengala. Sua recuperação física surpreendia os médicos diariamente. A fisioterapia, intensiva, combinada com uma determinação quase sobrenatural, permitira que abandonasse a cadeira de rodas em tempo recorde. Ainda caminhava com dificuldade, precisando de apoio para distâncias maiores, mas a cada dia conquistava pequenas vitórias contra as previsões pessimistas da equipe médica. Mais 15 minutos e terminamos por hoje, Sr. Tavares, anunciou. Renata, a fisioterapeuta, observando com aprovação enquanto ele completava mais uma série de exercícios de fortalecimento. Rodrigo assentiu, concentrado em cada movimento. Seu corpo, antes atlético e imponente, ainda lutava para recuperar a massa muscular perdida durante os anos de imobilidade. Mesmo assim, quem o visse agora dificilmente acreditaria que há poucos meses estava em estado vegetativo, sem esperança de recuperação. O Dr. Cláudio ficará impressionado com seu progresso na consulta de amanhã, comentou Renata, fazendo anotações em sua prancheta. Não estou fazendo isso para impressionar médicos, respondeu secamente. Sua voz havia recuperado a força, mas o tom autoritário de antes era agora frequentemente substituído por uma impaciência nervosa. Preciso estar forte o quanto antes. Há muito em jogo. A obsessão pelo menino misterioso não diminuíra com o tempo. Pelo contrário, a frustração de cada pista falsa, cada testemunho contraditório, cada gravação inconclusiva apenas intensificava sua determinação. Havia contratado 3 agências de investigação diferentes, oferecido recompensas exorbitantes e até mesmo aparecido em programas de televisão, implorando por informações. Alguma novidade da equipe do Márcio hoje? Perguntou a Francisca, que havia retornado à função de secretária pessoal após a notícia de sua recuperação. Nada. Concreto, respondeu ela, acostumada com a pergunta diária. Mas a assistente social da favela do Heliópolis mencionou um garoto que se encaixa vagamente na descrição. Estão verificando. Rodrigo suspirou frustrado. Já haviam investigado dezenas de meninos de rua por todo o grande São Paulo, sempre, sem sucesso. Era como procurar um fantasma que só ele parecia verdadeiramente acreditar que existia. Após a fisioterapia, sentou-se em seu escritório recém-reformado. As paredes, antes decoradas com troféus empresariais e fotografias com celebridades, agora exibiam um imenso painel onde organizava metodicamente todas as informações coletadas sobre o menino. Recortes de jornal sobre o milagre médico,
depoimentos de testemunhas, análises das falhas técnicas nas câmeras de segurança, teorias cada vez mais desesperadas. Beatriz encontrou-o ali horas depois, absorto em novos relatórios. Desde o despertar do marido, ela oscilava entre a gratidão pelo milagre de tê-lo de volta e a preocupação crescente com sua fixação obsessiva. Os relatórios da empresa chegaram, anunciou colocando uma pasta sobre a mesa. Eduardo finalmente enviou os documentos que você solicitou sobre a parceria com a construtora amazonense. Rodrigo ergueu os olhos, momentaneamente desviando a atenção do caso do menino. E o que achou? Beatriz hesitou. Nos meses desde o despertar do marido, havia assumido um papel mais ativo nos negócios, descobrindo uma aptidão natural que surpreendeu a ambos. Há inconsistências graves. Os números não batem com os registros fiscais que consegui acessar. Acho que Eduardo está desviando recursos através desse projeto, possivelmente para contas offshore. Um lampejo do antigo Rodrigo, calculista e implacável, cruzou seu olhar. Ele sempre foi ambicioso demais para o próprio bem. Está tão concentrado em tomar controle permanente da empresa que cometeu erros básicos. O que pretende fazer? Por enquanto, nada. Deixe-o pensar que ainda estou fraco demais para perceber suas manobras. Enquanto isso, continue coletando evidências. Quero destruí-lo completamente quando chegar a hora. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Pedro, agora com 16 anos, pedindo permissão para dormir na casa de um amigo após o ensaio, da orquestra jovem. Rodrigo atendeu com mais paciência do que jamais demonstrara antes do acidente. Uma das poucas mudanças positivas desde seu despertar era a tentativa de aproximação com os filhos, especialmente com Pedro, cuja devoção durante os anos de coma o comovera profundamente ao saber dos detalhes. Quando desligou, notou Beatriz observando-o com uma expressão intrigada. "O que foi?" perguntou desconfortável com o escrutínio. "Antes você nunca atenderia uma ligação de Pedro no meio de uma discussão de negócios", comentou ela. "Muito menos concordaria tão facilmente com um pedido de última hora." Rodrigo desviou o olhar, inexplicavelmente perturbado pela observação. 5 anos é tempo suficiente para perder muita coisa. Não quero perder mais. A noite caiu sobre São Paulo, trazendo consigo a característica sinfonia urbana de buzinas, sirenes e o zunido constante de uma metrópole que nunca dorme completamente. Rodrigo dispensou os funcionários mais cedo, algo impensável em sua vida anterior, e jantou em relativo silêncio com Beatriz, trocando apenas comentários ocasionais sobre a reabilitação e as novidades dos filhos. Após o jantar, retirou-se para o quarto, alegando cansaço. A verdade, porém, era que a frustração da busca infrutífera pelo menino misterioso o consumia cada vez mais. Deitado na cama, revisitava mentalmente cada detalhe daquele momento milagroso, tentando extrair alguma pista que pudesse ter deixado escapar. O sono veio relutante e inquieto, povoado por sonhos fragmentados, onde corria por corredores hospitalares, infinitos, sempre perseguindo uma pequena silhueta que permanecia fora de alcance. Em algum momento da madrugada, acordou sobressaltado, coberto de suor frio, com a certeza absoluta de que não estava sozinho no quarto. A luz da lua filtrava-se pelas cortinas parcialmente abertas, projetando sombras alongadas no chão. Rodrigo piscou várias vezes, tentando ajustar a visão à penumbra. Foi então que seu coração quase parou. Sentado calmamente na poltrona ao pé da cama estava ele, o menino que procurara obsessivamente por meses. "Você", sussurrou Rodrigo, temendo que qualquer movimento brusco pudesse fazer a aparição, desaparecer novamente. "É realmente você." O garoto sorriu levemente, mas permaneceu em silêncio. À luz prateada da lua, Rodrigo pôde finalmente observá-lo com clareza. Cabelos escuros e desalinhados emolduravam um rosto de traços delicados, mas foram os olhos que provocaram um choque de reconhecimento tão profundo que o deixou momentaneamente sem ar. "Miguel?" A palavra escapou como um suspiro incrédulo.
Não, não pode ser. O menino inclinou levemente a cabeça, o sorriso ampliando-se. Demorou mais do que eu esperava para me reconhecer, Rodrigo. A voz era infantil, mas carregava uma serenidade impossível para uma criança. E ele o chamara pelo primeiro nome. Não tio Rodrigo, como fazia quando... Isso é impossível. Rodrigo tentou sentar-se, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Miguel morreu há mais de 40 anos. Você não pode ser ele. E, no entanto, aqui estou, respondeu o menino, levantando-se da poltrona e aproximando-se lentamente da cama. O mesmo Miguel que morreu naquele dia no rio Tietê, quando éramos crianças. O mesmo Miguel que deu a vida para salvar a sua. Memórias há muito reprimidas inundaram a mente de Rodrigo. Um dia quente de verão, em 1984. 2 meninos de 8 anos nadando em uma área proibida do rio. Ainda não completamente, poluído naquela época. A correnteza repentina, o pânico. Miguel nadando em sua direção, empurrando-o para a margem enquanto era arrastado para o fundo. Os gritos, os adultos chegando tarde demais. Como isso é possível? A voz de Rodrigo falhou, embargada pela emoção e pela descrença. Estou alucinando. É algum efeito neurológico do coma? Miguel sentou-se na beirada da cama, o colchão cedendo levemente sob seu peso. Um detalhe perturbadoramente real para uma alucinação. Você não está louco, Rodrigo. Fui enviado de volta com um propósito específico. Enviado por quem? De onde? O menino sorriu enigmaticamente. Existem realidades além da compreensão humana. Digamos apenas que recebi permissão para retornar temporariamente. Não apenas para curar seu corpo, mas principalmente para salvar sua alma. Rodrigo engoliu em seco, subitamente consciente do peso das palavras. Minha alma? Você se tornou exatamente o tipo de homem que juramos nunca ser quando éramos crianças, disse Miguel, sua voz agora carregando uma tristeza antiga. Lembra-se? Prometemos que se um dia fôssemos ricos, ajudaríamos os outros, que nunca seríamos como aqueles empresários gananciosos que despejaram toxinas no rio onde eu acabei morrendo. A vergonha atingiu Rodrigo como um golpe físico. Era verdade. Haviam feito esse pacto infantil após verem uma reportagem sobre empresários corruptos que poluíam o Tietê impunemente. E ainda assim, ao construir seu império, Rodrigo adotara exatamente as mesmas práticas impiedosas que jurara combater. Tenho observado você, Rodrigo, continuou Miguel, seus olhos refletindo uma sabedoria perturbadora. Vi cada funcionário que você humilhou publicamente, cada contrato que quebrou apenas para demonstrar poder, cada família que destruiu com demissões desnecessárias apenas para aumentar margens de lucro. Rodrigo tentou defender-se, mas as palavras morreram em sua garganta. Não havia defesa possível para a pessoa que se tornara. Mas também vi algo mais. Miguel estendeu a mão, tocando gentilmente o peito de Rodrigo. Vi aquele menino de 8 anos ainda aí dentro, soterrado sob camadas de ambição e medo. É por isso que estou aqui. Lágrimas que Rodrigo não derramava desde a infância começaram a escorrer por seu rosto. Para quê? Para me torturar com minhas falhas? Para oferecer redenção, respondeu Miguel suavemente. Mas há algo que você precisa saber primeiro. Miguel levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade por um momento antes de virar-se novamente para Rodrigo. Seu semblante havia mudado, carregando agora uma seriedade solene. O milagre que realizei tem um preço, Rodrigo. Seu cérebro sofreu danos irreversíveis durante o coma. Consegui trazê-lo de volta à consciência, mas não pude reparar tudo. Você tem aproximadamente 1 ano de vida lúcida antes que os danos neurológicos progridam fatalmente. O impacto da revelação deixou Rodrigo momentaneamente sem palavras. 1 ano? Só 1 ano? 1 ano para reparar o mal que causou, confirmou Miguel. 1 ano para redescobrir o menino que você era. 1 ano para salvar sua alma. 1 ano, repetiu. Rodrigo, sua voz quase inaudível enquanto a realidade da sentença penetrava em sua consciência. Como pode ter certeza disso? Miguel aproximou-se novamente,
seus olhos transmitindo uma compaixão infinita. O tempo exato não é importante. O que importa é como você usará cada dia que resta. Mas e os médicos? Os exames não mostraram. Nada tão grave, argumentou Rodrigo, agarrando-se desesperadamente à negação. Médicos veem apenas o que seus instrumentos podem detectar, respondeu Miguel calmamente. Existem danos sutis que nenhum equipamento consegue identificar ainda. Nos próximos meses, você começará a notar pequenos lapsos de memória, dificuldades ocasionais de coordenação. Progressivamente, esses sintomas se intensificarão. Rodrigo fechou os olhos, tentando processar a informação devastadora. Um único ano, 365 dias, para compensar uma vida inteira de egoísmo e crueldade. Parecia simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. Por que me trazer de volta apenas para partir novamente? Perguntou, um traço de amargura na voz. Qual é o propósito disso? Miguel sentou-se novamente na beirada da cama. Se tivessem desligado os aparelhos naquele dia, sua alma partiria carregando o peso de todas as suas ações. Este ano é um presente, Rodrigo. Uma chance de redenção que poucos recebem. Um silêncio pesado envolveu o quarto, enquanto Rodrigo contemplava o significado daquelas palavras. Lá fora, a cidade continuava sua existência incessante, alheia ao drama existencial que se desenrolava no luxuoso apartamento do Morumbi. Como posso me redimir em tão pouco tempo? Questionou finalmente. O mal que causei é extenso demais. Em resposta, Miguel levantou-se e caminhou até a elegante escrivaninha no canto do quarto. Sobre ela repousava um pequeno aparelho que Rodrigo não reconheceu imediatamente. Um gravador? Perguntou confuso. Miguel assentiu, pressionando o botão de reprodução. Imediatamente, a voz de Rodrigo preencheu o ambiente, uma voz carregada de arrogância e crueldade, que ele reconheceu instantaneamente como sua, mas que agora soava estranhamente alienígena. Você acha que me importo com sua situação familiar? Sua incompetência me custa dinheiro, e isso sim me importa. Se sua esposa está doente, contrate uma enfermeira. Se não pode pagar, trabalhe mais horas. Não me traga problemas pessoais. Você é substituível. Lembre-se disso sempre. Miguel pressionou outro botão, avançando a gravação. Quero todos os funcionários daquele departamento demitidos até amanhã. Sim, todos. Não me interessa que seja véspera de Natal. Quero que entendam que ninguém é indispensável. Contratamos novos em janeiro com salários menores. É assim que se maximiza lucro. Outra gravação começou imediatamente. Cancele o contrato com eles. Sei que acabamos de assinar. Sei que investiram milhões preparando a estrutura. Não me importo. Encontrei alguém que faz por menos. Se processarem, nossos advogados arrastarão o caso por anos. Eventualmente aceitarão um acordo mínimo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Rodrigo, enquanto as gravações continuavam. Uma sucessão implacável de momentos de crueldade deliberada, humilhações públicas, ameaças, manipulações. Era como assistir a um filme protagonizado por um estranho usando sua face e voz. Basta, pediu finalmente, incapaz de suportar mais. Eu entendi. Miguel desligou o gravador, o silêncio repentino quase ensurdecedor. Estas são apenas algumas das centenas de horas que coletei ao longo dos anos. Cada palavra venenosa, cada ordem cruel, cada momento em que você escolheu poder é dinheiro sobre compaixão básica. Como conseguiu essas gravações? Perguntou Rodrigo, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Isso importa? Miguel aproximou-se novamente. O que importa é que você as ouça, que enfrente a verdade sobre quem se tornou. Rodrigo engoliu em seco, um nó de vergonha e arrependimento bloqueando sua garganta. As gravações eram indiscutíveis, um testemunho sonoro da monstruosidade que cultivara ao longo dos anos, escondida sob o verniz de homem de negócios, implacável. Minha morte no Rio não foi acidental, revelou Miguel subitamente, mudando o curso da conversa. Eu sabia que não conseguiria salvar nós dois. Fiz uma escolha consciente. Rodrigo olhou para o amigo de infância com assombro. Você tinha apenas 8 anos,
como poderia fazer tal escolha. Algumas almas nascem com conhecimentos que vão além da idade do corpo, respondeu enigmaticamente. Escolhi dar minha vida pela sua porque vi seu potencial, Rodrigo. Vi a grandeza que poderia alcançar, o bem que poderia fazer com sua inteligência e determinação. A culpa que Rodrigo carregara inconscientemente por décadas agora multiplicava-se exponencialmente. Não apenas desperdiçara a vida que Miguel sacrificara para salvar, mas a transformara em um instrumento de sofrimento para centenas de pessoas. O que devo fazer? Perguntou sua voz quebrando-se como a de uma criança perdida. Comece reconhecendo seus erros, não apenas para si mesmo, mas publicamente, respondeu Miguel. Depois, dedique cada dia que lhe resta a reparar o mal causado, não por medo do que virá depois, mas porque é o certo a fazer. Rodrigo assentiu lentamente, uma resolução começando a formar-se em seu interior. E se não for suficiente? Se um ano não for tempo bastante para desfazer tanto mal, a sinceridade da tentativa importa mais que a totalidade do resultado. Miguel sorriu gentilmente. Mas não subestime o que pode ser realizado quando a motivação é pura. Subitamente o menino virou-se em direção à porta, como se tivesse ouvido algo imperceptível para Rodrigo. Beatriz está vindo, preciso ir agora. Você voltará? Perguntou Rodrigo ansiosamente, temendo que esta fosse a única visita. Quando for necessário, respondeu Miguel, caminhando para as sombras do quarto. Lembre-se, Rodrigo, este não é o fim de sua história, mas a chance de reescrevê-la. Antes que Rodrigo pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do quarto abriu-se e Beatriz entrou, vestindo um robe de seda sobre a camisola. Está tudo bem? Perguntou preocupada. Ouvi vozes. Rodrigo olhou além dela, mas Miguel havia desaparecido, completamente, sem deixar qualquer traço de sua presença. O gravador na escrivaninha também sumira. Rodrigo, insistiu Beatriz, aproximando-se da cama. Você está pálido. E esteve chorando? Ele tocou o próprio rosto, sentindo a umidade das lágrimas que ainda não haviam secado. Um impulso inicial de negar, de esconder a vulnerabilidade como sempre fizera, foi rapidamente substituído por uma nova resolução. Precisamos conversar, Beatriz, disse com uma seriedade que a fez sentar-se imediatamente ao seu lado. Sobre tudo, sobre quem eu fui, sobre o tempo que me resta, sobre o que preciso fazer agora. As horas seguintes foram as mais honestas em décadas de casamento. Pela primeira vez, Rodrigo falou sem máscaras, sem calculadas demonstrações de emoção projetadas para manipular. Contou sobre Miguel, sobre a visita sobrenatural, sobre o diagnóstico terminal e a necessidade urgente de redenção. Beatriz oscilava entre ceticismo, preocupação com a sanidade do marido e, surpreendentemente, uma profunda compreensão intuitiva de que, independentemente da origem da experiência, algo fundamental havia mudado nele. Então você acredita que tem apenas um ano? Perguntou finalmente, tentando manter a compostura apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Sim, respondeu simplesmente. E preciso usar esse tempo sabiamente. Devemos procurar outros médicos, especialistas internacionais, sugeriu ela. O instinto protetor sobrepondo-se momentaneamente à resignação. Podemos fazer isso, concordou Rodrigo, mas não é minha prioridade agora. Preciso reparar pelo menos parte do mal que causei, antes que seja tarde demais. Quando o sol começou a nascer, tingindo o horizonte de São Paulo com tons de laranja e vermelho, um plano de ação já tomava forma. O primeiro passo seria uma reunião com todos os funcionários da Tavares Tech, não uma comunicação fria por e-mail ou um pronunciamento distante por vídeo, mas um encontro presencial onde Rodrigo enfrentaria diretamente aqueles que havia ferido ao longo dos anos. Tem certeza disso? Perguntou Beatriz enquanto observavam o amanhecer da varanda. Será extremamente difícil. Muitos deles te odeiam com razão. É precisamente por isso que preciso fazer, respondeu, uma determinação tranquila substituindo a arrogância habitual. Não espero perdão nem mereço, mas preciso pelo menos reconhecer o mal que causei. Naquela mesma manhã,
Antes mesmo que a cidade despertasse completamente, Rodrigo começou a fazer ligações. A primeira foi para Francisca, pedindo que organizasse uma assembleia geral com absolutamente todos os funcionários da empresa, dos executivos aos funcionários de limpeza, para o dia seguinte. Todos, Sr. Tavares? Questionou ela, surpresa com o pedido sem precedentes. Serão mais de 600 pessoas. Não temos auditório com essa capacidade. Alugue o centro de convenções próximo à empresa, ordenou. E quero pessoalmente os funcionários que foram demitidos nos últimos 5 anos. Todos eles. Ofereça transporte e hospedagem se necessário. A segunda ligação foi para seu advogado, instruindo-o a preparar documentos que redistribuiriam significativamente sua estrutura de propriedade e controle da empresa. Depois, chamou Júlia e Pedro para uma conversa que há muito estava pendente. Os filhos escutaram em silêncio atônito, enquanto o pai, pela primeira vez, falava abertamente sobre seus erros, sobre o egoísmo que o havia tornado um estranho em sua própria casa, sobre o tempo limitado que agora tinham juntos. Não posso recuperar os anos perdidos, admitiu, a voz embargada pela emoção. Não posso desfazer a ausência nas suas apresentações, Pedro, ou nas suas formaturas, Júlia. Mas posso, pelo menos, estar verdadeiramente presente no tempo que nos resta. Os jovens, acostumados com um pai distante e calculista, não sabiam como reagir a esta nova versão vulnerável e sincera. Havia desconfiança em seus olhos, resultado de anos de promessas vazias e demonstrações performáticas de afeto que nunca se sustentavam. Sei que palavras significam pouco depois de tanto tempo, reconheceu Rodrigo, notando a reserva dos filhos. Só peço a chance de demonstrar com ações o que não consigo expressar adequadamente com palavras. Enquanto a família processava a transformação aparentemente milagrosa de Rodrigo, Eduardo Menezes recebia a notícia da Assembleia Geral com crescente alarme. As mudanças no comportamento do antigo mentor desde seu despertar já o preocupavam. Agora, este movimento imprevisível ameaçava diretamente seus planos cuidadosamente arquitetados. Ele não pode simplesmente retomar o controle assim, vociferou para seu assistente. Ainda está em recuperação, provavelmente com danos cognitivos. Temos que agir rapidamente. Em seu escritório na cobertura da Tavares Tech, Eduardo iniciou uma série de ligações urgentes para aliados estratégicos no conselho administrativo. O império que construíra na sombra durante os 5 anos de ausência de Rodrigo não poderia desmoronar agora. Não quando estava tão perto de consolidar seu controle definitivo. O Centro de Convenções Ibirapuera nunca havia testemunhado uma assembleia corporativa tão incomum. O imenso auditório, projetado para comportar 1000 pessoas, estava quase completamente tomado. Funcionários atuais da Tavares Tech ocupavam a maior parte dos assentos, seus rostos exibindo uma mistura de curiosidade, apreensão e, em muitos casos, ressentimento mau, disfarçado. Nas fileiras do fundo, separados por um sutil mas perceptível distanciamento, estavam os ex-funcionários, aqueles que haviam sido demitidos frequentemente de maneira humilhante ao longo dos anos de gestão implacável de Rodrigo. Burburinhos nervosos preenchiam o ambiente enquanto todos aguardavam. Ninguém sabia exatamente o propósito daquela reunião extraordinária. Os rumores variavam desde o anúncio de uma venda da empresa até especulações sobre uma reestruturação massiva que resultaria em demissões em massa. Nos bastidores, Rodrigo aguardava o momento de subir ao palco. Vestia um terno simples, sem a ostentação habitual, e dispensara a cadeira de rodas, apesar do conselho médico, preferindo apoiar-se em uma bengala elegante, porém discreta. Beatriz permanecia ao seu lado, silenciosamente oferecendo apoio moral para o que ambos sabiam seria um dos momentos mais difíceis de sua vida. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntou ela uma última vez, ajustando distraidamente a gravata. Do marido. "Muitos deles têm razões legítimas para te odiar. Precisamente por isso preciso enfrentá-los", respondeu Rodrigo, uma serenidade incomum em sua voz.
não posso começar a reparar o que fiz escondendo-me atrás de notas oficiais e declarações preparadas por assessores. Do outro lado do palco, Eduardo Menezes observava a cena com um misto de apreensão e cálculo frio. Havia tentado de todas as formas possíveis adiar ou cancelar aquela assembleia, sem sucesso. Agora, só lhe restava preparar-se para qualquer cenário e proteger sua posição cuidadosamente construída durante os anos de ausência de Rodrigo. O burburinho diminuiu quando as luzes do auditório baixaram levemente, sinalizando o início da reunião. Francisca, em seu papel de secretária executiva, subiu ao palco primeiro para fazer as apresentações formais. Sua voz, normalmente controlada e profissional, tremia ligeiramente ao anunciar a presença de Rodrigo Tavares. Um silêncio, pesado e carregado de tensão, substituiu os murmúrios quando Rodrigo finalmente emergiu, caminhando lentamente em direção ao centro do palco. Para muitos presentes, era a primeira vez que o viam desde o acidente. A transformação física era evidente. O homem outrora robusto e intimidador parecia menor, mais frágil, embora seus olhos mantivessem uma intensidade que sempre fora sua marca registrada. Por longos momentos, Rodrigo apenas observou a plateia, seu olhar percorrendo os rostos conhecidos e desconhecidos, absorvendo o peso de centenas de histórias pessoais afetadas por suas decisões ao longo dos anos. Quando finalmente falou, sua voz era clara e firme, amplificada pelos microfones estrategicamente posicionados. Primeiro, agradeço a presença de todos. Sei que muitos de vocês vieram por curiosidade, outros por obrigação, e alguns, seu olhar dirigiu-se especificamente às fileiras do fundo. Talvez até por um desejo compreensível de ver o homem que os prejudicou enfrentar algum tipo de justiça. Um murmúrio percorreu o auditório, crescendo quando Rodrigo ergueu a mão pedindo silêncio novamente. Não estou aqui para apresentar novas estratégias corporativas ou anunciar mudanças estruturais na empresa. Estou aqui, simplesmente, para fazer algo que deveria ter feito inúmeras vezes ao longo dos anos, mas que meu orgulho e arrogância jamais permitiram. Rodrigo respirou fundo, suas mãos agarrando com força o púlpito para manter-se estável. Estou aqui para pedir perdão. O silêncio que seguiu era tão denso que poderia ser cortado. Expressões de choque, descrença e ceticismo predominavam entre a audiência. No canto do palco, Eduardo Menezes endireitou-se subitamente alerta como um predador sentindo perigo. Durante toda a minha carreira, continuou Rodrigo, sua voz ganhando firmeza, cultivei uma imagem de líder visionário e implacável. Chamei isso de fazer o necessário para o sucesso. Na verdade, era apenas crueldade disfarçada de pragmatismo empresarial. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos, algo que ninguém naquela sala jamais havia testemunhado antes. Humilhei pessoas publicamente. Destruí carreiras por caprichos pessoais. Demiti funcionários dedicados em vésperas de festas para enviar mensagens. Quebrei contratos para demonstrar poder. Tratei seres humanos como peças descartáveis em meu jogo pessoal de dominação. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, mas Rodrigo não fez nenhum esforço para escondê-las. Não há justificativa para tais ações. Nenhuma explicação que possa diminuir o sofrimento que causei. E não estou aqui para buscar absolvição fácil. O silêncio inicial começava a se quebrar. Murmúrios de descrença, alguns sons abafados de choro, até mesmo risadas cínicas podiam ser ouvidos em diferentes pontos do auditório. Ricardo Silva, chamou Rodrigo, apontando para um homem de meia idade nas fileiras do fundo. Em 2019, eu o demiti publicamente durante uma reunião de departamento, porque você pediu licença para acompanhar sua filha em uma cirurgia. Chamei isso de falta de comprometimento. Hoje sei que sua filha lutava contra a leucemia e você havia trabalhado noites seguidas para adiantar suas entregas. Homem mencionado levantou-se parcialmente, visivelmente atônito por ser lembrado pessoalmente. Mariana Campos, continuou Rodrigo, apontando para outra seção.
Desqualifiquei sistematicamente suas contribuições nas reuniões de diretoria, interrompi suas apresentações e, eventualmente, a forcei a pedir demissão, não porque seu trabalho fosse inadequado, mas porque temia que sua competência ameaçasse minha autoridade. Um por um, Rodrigo mencionou casos específicos, nomes, datas, situações detalhadas, que demonstravam uma memória assustadoramente precisa para as crueldades cometidas. Alguns dos mencionados não estavam presentes, tendo seguido com suas vidas longe da Tavares Tech, mas muitos estavam ali, seus rostos registrando o choque de serem não apenas lembrados, mas reconhecidos pelo sofrimento específico que haviam suportado. A cada história, a atmosfera no auditório se transformava. O ceticismo inicial começava a dar lugar a uma percepção coletiva de que algo genuíno e sem precedentes estava acontecendo diante deles. Este não era o Rodrigo Tavares que conheciam, o homem calculista que jamais demonstrara vulnerabilidade ou admitira erro. Sei que palavras são insuficientes, prosseguiu após enumerar dezenas de casos. Por isso, além deste pedido público de perdão, anuncio hoje as seguintes medidas concretas. Com uma clareza impressionante, Rodrigo detalhou um plano abrangente de reparação, compensação financeira para funcionários que haviam sido demitidos injustamente, implementação imediata de programas de bem-estar e apoio psicológico para toda a empresa, reformulação completa das políticas de recursos humanos para priorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e o estabelecimento de um fundo substancial para bolsas de estudo e desenvolvimento profissional. Para financiar estas iniciativas sem comprometer a estabilidade financeira da empresa, renuncio formalmente a meu salário e bônus pelos próximos 2 anos. Adicionalmente, estarei vendendo minha coleção de carros de luxo e propriedades secundárias, com todos os recursos direcionados a este programa de reparação. Nos bastidores, Eduardo Menezes empalideceu visivelmente. Este não era apenas um discurso emocionado. Eram mudanças estruturais que ameaçavam diretamente o controle que havia consolidado durante a ausência de Rodrigo. A reação da plateia começou a mudar gradualmente. O silêncio inicial de choque deu lugar a murmúrios, alguns aplausos isolados, expressões de aprovação cautelosa. Outros, especialmente os que haviam sofrido mais diretamente, mantinham-se céticos, os braços cruzados em uma postura defensiva. Na primeira fileira, Luciano, o diretor financeiro que Rodrigo havia humilhado publicamente naquela última reunião antes do acidente, observava com uma expressão ilegível. Quando Rodrigo o mencionou especificamente, pedindo perdão pela humilhação desnecessária, o executivo veterano finalmente deixou escapar um suspiro profundo, como se liberasse uma tensão carregada por anos. Por fim, continuou Rodrigo, sua voz agora mais firme apesar da emoção, gostaria de anunciar uma reestruturação significativa na governança da Tavares Tech. Um silêncio tenso retornou ao auditório, enquanto Eduardo Menezes avançava instintivamente alguns passos, como se preparando para intervir. Durante minha ausência, práticas que eu mesmo instituí foram intensificadas a níveis inaceitáveis. Descobrimos evidências de exploração sistemática de trabalhadores terceirizados, sonegação fiscal estruturada e até mesmo contratos com fornecedores que utilizam trabalho infantil em países asiáticos. Os olhares da plateia voltaram-se involuntariamente para Eduardo, que mantinha uma expressão cuidadosamente neutra, embora um observador atento pudesse notar o leve tremor em suas mãos. A partir de hoje, estabeleceremos um comitê de ética independente, com poderes reais de fiscalização e veto. Todos os contratos existentes serão revisados segundo novos padrões éticos, mesmo que isso signifique redução temporária de margens de lucro. Enquanto Rodrigo continuava detalhando as mudanças, Beatriz observava a transformação gradual na plateia. A desconfiança inicial cedia lentamente a uma aceitação cautelosa. Algumas lágrimas podiam ser vistas entre os funcionários mais antigos, que conheciam o velho Rodrigo bem o suficiente para reconhecer a magnitude da transformação que testemunhavam. Quando finalmente concluiu seu discurso, Rodrigo não pediu aplausos nem fez gestos grandiosos.
Simplesmente permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se absorvendo o peso do momento, antes de dizer: "Não espero perdão imediato, nem o mereço. Apenas peço a oportunidade de demonstrar, através de ações consistentes, que minha transformação é genuína. Obrigado por me ouvirem hoje." O silêncio que se seguiu foi quebrado por um único aplauso. Luciano, o diretor financeiro, levantando-se lentamente de seu assento. Outros se juntaram hesitantemente, até que uma onda gradual de aplausos preencheu o auditório. Não era uma ovação entusiasmada, mas um reconhecimento respeitoso da coragem necessária para aquela admissão pública. Enquanto Rodrigo deixava o palco, apoiando-se mais pesadamente na bengala do que ao entrar, Eduardo Menezes interceptou-o. Nos bastidores, o sorriso habitual substituído por uma expressão tensa. "Precisamos conversar urgentemente", sussurrou, segurando o braço de Rodrigo com força desnecessária. "O que você acabou de fazer pode destruir o valor de mercado da empresa. Os acionistas vão entrar em pânico." Rodrigo olhou para a mão que o segurava até que Eduardo, constrangido, a retirou. "Sim, precisamos conversar", concordou calmamente. "Sobre os contratos na Amazônia, sobre as contas offshore em Cayman, sobre os trabalhadores em condições análogas à escravidão nas fábricas terceirizadas na Ásia." A cor desapareceu do rosto de Eduardo. "Não sei do que está falando." "Tenho toda a documentação, Eduardo", respondeu Rodrigo, uma sombra de sua antiga autoridade retornando momentaneamente à voz. "E ao contrário do que você esperava, meu cérebro está funcionando perfeitamente. Amanhã, às 9, em meu escritório. Traga seus advogados se quiser." Enquanto Eduardo permanecia paralisado, processando a ameaça implícita, Beatriz aproximou-se para ajudar o marido a sair do local. Juntos, caminharam lentamente para o carro que os aguardava, passando por grupos de funcionários que interrompiam suas conversas para observá-los com expressões que variavam da admiração ao ceticismo persistente. "Você foi incrível lá dentro", comentou Beatriz quando finalmente estavam sozinhos no banco traseiro do veículo. Rodrigo balançou a cabeça, exausto física e emocionalmente. Foi apenas o primeiro passo. O mais difícil ainda está por vir. Naquela noite, enquanto a notícia do extraordinário discurso de Rodrigo Tavares se espalhava rapidamente pela mídia empresarial brasileira, provocando análises e especulações infindáveis, o empresário sentou-se no terraço de sua cobertura, observando as luzes de São Paulo com uma perspectiva inteiramente nova. "Sei que está aqui", disse suavemente, sem virar-se. Miguel materializou-se silenciosamente ao seu lado, sentando-se na cadeira adjacente. "Você deu o primeiro passo", comentou, um leve sorriso em seu rosto infantil. "Muitos não acreditariam que seria capaz de tanta humildade." "Muitos ainda não acreditam", respondeu Rodrigo com um suspiro cansado. "Vi nos olhos deles hoje. Palavras são fáceis, mesmo quando dolorosas. Ações consistentes é que convencerão os mais céticos." "E você está preparado para o que vem a seguir?" perguntou Miguel, seu olhar penetrante fixando-se no antigo amigo. Eduardo não entregará o controle facilmente. Ele construiu sua própria teia de poder durante sua ausência. Rodrigo assentiu gravemente. "Estou preparado, e diferentemente do passado, desta vez lutarei com integridade, não com as mesmas táticas sujas que ele aprendeu comigo." Miguel sorriu, uma expressão de aprovação genuína iluminando seu rosto sobrenatural. "Então há esperança para você, Rodrigo Tavares." A reunião com Eduardo Menezes no dia seguinte foi tensa e breve. Ao contrário do que todos esperavam, não houve gritos nem ameaças, apenas a apresentação metódica e implacável das evidências que Rodrigo e Beatriz haviam coletado sobre as práticas antiéticas implementadas durante sua ausência. "Você tem duas opções", explicou Rodrigo, calmamente, após expor o último documento incriminador: renunciar voluntariamente a todos os cargos na empresa, devolver os bônus obtidos ilegalmente e colaborar com nossa auditoria interna, ou enfrentar um processo criminal que destruirá não apenas sua carreira, mas possivelmente sua liberdade. Eduardo,
cujo rosto havia transitado da arrogância inicial ao pânico mal disfarçado, engoliu em seco antes de responder. Você não era assim. O Rodrigo que conheço teria me destruído sem oferecer alternativas. Aquele Rodrigo não existe mais, respondeu simplesmente. E agradeço por isso todos os dias. A notícia da renúncia imediata de Eduardo, por motivos pessoais, circulou rapidamente pela empresa, gerando novas ondas de especulação. Enquanto a equipe jurídica trabalhava discretamente para reverter os danos causados pelos esquemas de Eduardo, Rodrigo focava-se em implementar as mudanças prometidas durante seu discurso. Os primeiros meses foram extremamente desafiadores. O ceticismo inicial de muitos funcionários lentamente dava lugar a uma aceitação cautelosa, à medida que as promessas se transformavam em ações concretas. Ex-funcionários demitidos injustamente foram recontratados com compensações substanciais. Políticas de bem-estar no trabalho, antes consideradas luxos desnecessários por Rodrigo, tornaram-se prioridade corporativa. No ambiente familiar, a transformação era igualmente profunda. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rodrigo priorizava genuinamente o tempo com a família. Jantava todas as noites com Beatriz e os filhos quando estavam em casa, participava ativamente das atividades de Pedro e estabeleceu uma relação de respeito mútuo com Júlia, que agora via o pai com novos olhos. Numa tarde particularmente significativa, compareceu à apresentação de Violoncelo de Pedro no Teatro Municipal de São Paulo. Sentado na primeira fileira, onde tantas vezes deveria ter estado nos anos anteriores, Rodrigo não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o filho tocando com uma sensibilidade e técnica que desconhecia completamente. Não sabia que você tinha se tornado tão talentoso, comentou depois, abraçando o filho com genuíno orgulho. Pedro sorriu timidamente. Venho praticando há anos, pai. Toquei para você todos os dias enquanto estava em coma. A revelação atingiu Rodrigo como um golpe físico, mas um lembrete das inúmeras conexões significativas que perdera por sua obsessão pelo poder e controle. À medida que implementava mudanças na empresa e reconstruía relações familiares, Rodrigo mantinha um diário detalhado de suas experiências. Gravava regularmente vídeos para os filhos, compartilhando reflexões sobre seus erros passados e esperanças para o futuro deles, mesmo quando ele não estivesse mais presente. 4 meses após seu despertar milagroso, os primeiros sintomas da deterioração neurológica começaram a manifestar-se, exatamente como Miguel havia previsto. Episódios ocasionais de desorientação, lapsos de memória de curto prazo, dificuldades crescentes com movimentos precisos. Rodrigo enfrentava cada novo desafio com uma serenidade que surpreendia a todos ao seu redor. Uma aceitação tranquila que contrastava radicalmente com sua antiga personalidade controladora. Os médicos, confusos com a progressão dos sintomas, que não apareciam claramente nos exames convencionais, recomendavam tratamentos experimentais e consultas com especialistas internacionais. Rodrigo concordava educadamente, submetia-se aos procedimentos, mas confidenciava a Beatriz que eram esforços inúteis. O tempo que tenho é um presente precioso, explicava com uma calma que inicialmente a assustava. Preciso usá-lo sabiamente, não desperdiçá-lo lutando contra o inevitável. Numa manhã de domingo, aproximadamente 6 meses após seu despertar, Rodrigo recebeu uma proposta comercial que testaria definitivamente sua transformação. Um antigo parceiro de negócios, desconhecendo sua mudança interior, apresentou um projeto extremamente lucrativo para exploração mineral em terras indígenas na Amazônia. O esquema envolvia subornos a fiscais ambientais, documentação falsificada e, inevitavelmente, o deslocamento forçado de comunidades nativas. Pense nos números, Rodrigo, insistiu o empresário, apontando para projeções financeiras impressionantes. Estamos falando de lucros bilionários num prazo de 5 anos. Algumas famílias indígenas precisarão se adaptar, mas podemos oferecer compensações mínimas para evitar má publicidade. O velho Rodrigo teria aceito imediatamente, vendo apenas os lucros potenciais
e ignorando completamente o custo humano e ambiental. O novo Rodrigo pegou calmamente o contrato de capa luxuosa, observou-o por alguns instantes e então, para o choque absoluto do visitante, rasgou-o metodicamente em pedaços. "Não sou mais esse homem", declarou simplesmente, devolvendo os fragmentos ao atônito parceiro. "E sugiro que você também repense quem deseja ser antes que seja tarde demais." A notícia deste gesto espalhou-se rapidamente pelos círculos empresariais brasileiros, consolidando definitivamente a percepção de que a transformação de Rodrigo Tavares era genuína e profunda. Dentro da própria Tavares Tech, este foi o momento em que os últimos céticos finalmente aceitaram que estavam testemunhando algo extraordinário. Não uma estratégia calculada de relações públicas, mas uma verdadeira metamorfose moral. Naquela noite, ao retornar para casa após um dia particularmente cansativo na empresa, Rodrigo encontrou um envelope manuscrito sobre sua cama. Reconheceu imediatamente a caligrafia infantil, embora não houvesse remetente. "Dessa vez salvei seu corpo. Esta vez salvei sua alma. Agora você não precisa mais de mim. Estou orgulhoso de você." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Rodrigo enquanto apertava a carta contra o peito. Era uma despedida. Ele sabia instintivamente. Miguel havia completado sua missão e agora retornava ao lugar misterioso de onde viera. Nos meses seguintes, enquanto sua condição física deteriorava, gradualmente, Rodrigo intensificou seus esforços para deixar um legado positivo. Estabeleceu uma fundação para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade, com foco especial em educação musical. Uma homenagem silenciosa tanto a Miguel quanto à paixão de Pedro pelo violoncelo. Reestruturou completamente as políticas ambientais da Tavares Tech, transformando uma empresa anteriormente conhecida por ignorar questões ecológicas em referência de sustentabilidade corporativa. Implementou programas de capacitação profissional para jovens de comunidades carentes, oferecendo não apenas treinamento técnico, mas mentoria e oportunidades reais de crescimento dentro da empresa. Cada nova iniciativa era realizada com urgência controlada, a consciência constante do tempo limitado, servindo não como fonte de angústia, mas como motivação para maximizar o impacto positivo de cada dia restante. Em casa, as transformações eram igualmente profundas. Rodrigo e Beatriz redescobriram uma intimidade emocional que havia se perdido anos antes do acidente. Conversavam por horas sobre o passado, o presente e um futuro que sabiam seria diferente do que haviam imaginado. Não eram diálogos marcados pela tristeza da separação iminente, mas pela gratidão genuína pelo tempo inesperado que haviam recebido. "Sabe o que é estranho?", comentou Rodrigo certa noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda. "Nunca me senti tão vivo quanto agora, sabendo que meu tempo é limitado." Beatriz apertou sua mão gentilmente. Talvez seja precisamente por isso. A consciência da finitude nos faz valorizar cada momento. Com Pedro, agora adolescente, Rodrigo construiu uma relação baseada em respeito mútuo e interesse genuíno. Comparecia a cada apresentação musical, não mais como obrigação social, mas pelo prazer autêntico de testemunhar o talento do filho florescer. Compartilhavam longas conversas sobre música, filosofia e sobre as dúvidas naturais de um jovem descobrindo seu caminho no mundo. Com Júlia, já adulta e seguindo carreira jurídica, a reconciliação foi mais complexa, marcada inicialmente por anos de ressentimento acumulado. Gradualmente, porém, a consistência das ações de Rodrigo conquistou a confiança da filha. Quando ela finalmente o convidou para participar de um importante caso pro bono que assumira, defendendo comunidades afetadas por contaminação industrial, Rodrigo reconheceu o gesto pelo que realmente era. Não apenas aceitação, mas uma forma de honrar sua transformação. A deterioração neurológica avançava inexoravelmente, seguindo o cronograma previsto por Miguel. 9 meses após o despertar milagroso, Rodrigo começou a enfrentar dificuldades mais sérias. Episódios frequentes de confusão,
períodos ocasionais em que não reconhecia pessoas familiares, crescente dificuldade para articular pensamentos complexos. Mesmo assim, mantinha-se ativo na medida do possível, participando de reuniões corporativas enquanto conseguia contribuir significativamente, supervisionando pessoalmente os projetos sociais que se tornaram sua paixão e, principalmente, maximizando o tempo de qualidade com a família. Em um de seus momentos de maior lucidez, reuniu Beatriz e os filhos para uma conversa que sabia ser necessária, embora dolorosa. Não quero que lutem contra o inevitável quando minha condição piorar, explicou calmamente. Já vivi mais do que esperava ou merecia. Quando chegar a hora, deixem-me partir com dignidade. Pedro, agora completamente ciente da gravidade da situação, lutava contra as lágrimas. Não é justo. Acabamos de te encontrar de verdade. Depois de tanto tempo. Rodrigo sorriu gentilmente, abraçando o filho. A vida raramente é justa, Pedro, mas pode ser bela mesmo em sua imperfeição. E estes meses que passamos juntos, os verdadeiros nós, não as versões superficiais que éramos antes, valem mais que décadas de existência vazia. 11 meses após o milagre, quando o outono começava a dourar as poucas árvores visíveis, entre os arranha-céus paulistanos, Rodrigo enfrentou seu último grande desafio profissional. Um importante investidor internacional, atraído pelas inovações éticas implementadas na Tavares Tech, propôs uma parceria bilionária que expandiria, exponencialmente, o alcance da empresa. Apesar da deterioração avançada, Rodrigo insistiu em liderar pessoalmente a negociação final, com Beatriz e Júlia constantemente ao seu lado, para auxiliar nos momentos de confusão. Conseguiu concluir o acordo que garantiria não apenas a estabilidade financeira da empresa, mas também a continuidade das políticas éticas e sociais que implementara. Ao assinar o contrato com mão trêmula, olhou para Beatriz com um sorriso cansado, mas satisfeito. Está feito, meu último ato empresarial. Nas semanas seguintes, retirou-se completamente das atividades corporativas, dedicando toda a sua energia restante à família. Embora os lapsos cognitivos se tornassem cada vez mais frequentes, havia momentos de clareza cristalina em que o Rodrigo, transformado, brilhava através da névoa neurológica. Numa tarde particularmente significativa, pediu a Pedro que tocasse para ele. Sentado no jardim da mansão, agora muito mais simples após a venda de grande parte das ostentações para financiar projetos sociais, Rodrigo fechou os olhos enquanto as notas do violoncelo preenchiam o ar. Quando a música terminou, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. É a mesma peça que você tocava para mim no hospital, comentou suavemente. Sempre escutei, mesmo quando não podia responder. A família se reuniu ao seu redor, formando um círculo protetor de amor que o antigo Rodrigo jamais teria acreditado merecer. Naquele momento de perfeita lucidez, compartilhou uma última reflexão. Passei a maior parte da minha vida buscando poder, acumulando riquezas, conquistando respeito através do medo. Só agora, no final, compreendo que a única coisa que realmente importa é o amor que compartilhamos e o bem que fazemos aos outros. Os médicos haviam previsto corretamente, quase exatamente 1 ano após seu inexplicável despertar, Rodrigo Tavares partiu deste mundo. Diferentemente do homem que havia sido antes do coma, porém, não partiu temido e respeitado, mas genuinamente amado e admirado. Seu funeral, contrariando as tradições ostentosas da elite empresarial paulistana, foi uma cerimônia simples, conforme havia solicitado. O que surpreendeu a todos, porém, foi a quantidade de pessoas que compareceram espontaneamente, desde executivos de alto escalão até funcionários da limpeza, ex-colaboradores que haviam sido recontratados, famílias beneficiadas pelos projetos sociais, músicos da orquestra jovem que Pedro integrava. Cada pessoa presente carregava uma história pessoal de como o novo Rodrigo havia impactado suas vidas positivamente naquele breve ano de transformação. Histórias de gentileza inesperada, de oportunidades oferecidas, de danos reparados,
de dignidade restaurada. Enquanto Beatriz recebia os pêsames ao lado dos filhos, notou um garoto de aproximadamente 8 anos observando a cerimônia à distância, parcialmente escondido atrás de uma árvore. Quando seus olhares se cruzaram, o menino sorriu suavemente, um sorriso que carregava sabedoria muito além de sua idade aparente, antes de virar-se e caminhar para longe, sua pequena silhueta gradualmente desaparecendo entre as lápides do cemitério. Beatriz sentiu uma inexplicável paz inundar seu coração. Não comentou com ninguém sobre a visão, guardando-a como uma confirmação pessoal do milagre que haviam vivido. Meses depois, a Fundação Rodrigo Tavares para Crianças em Vulnerabilidade inaugurou sua primeira unidade completa, um centro cultural e educacional no coração da favela de Heliópolis. No centro do pátio principal, uma estátua discreta mostrava 2 meninos de mãos dadas, olhando para o horizonte. A placa trazia apenas uma inscrição simples: em memória de Miguel, 1976-1984, e Rodrigo, 1976-2025. Não é o tempo que define uma vida, mas o amor e o bem que semeamos durante nossa jornada. Pedro, agora dedicando-se integralmente à música enquanto estudava violoncelo na universidade, frequentemente visitava o centro para oferecer aulas gratuitas às crianças. Numa dessas tardes, enquanto guardava seu instrumento após uma sessão particularmente gratificante, notou um desenho colorido fixado no mural de artes. Era uma representação infantil, mas surpreendentemente detalhada, de 2 meninos à beira de um rio, um estendendo a mão para salvar o outro. No canto inferior, uma assinatura simples: Miguel. Com o coração acelerado, Pedro procurou entre as crianças presentes, mas nenhuma atendia por esse nome. Quando perguntou à coordenadora sobre o autor do desenho, recebeu apenas um dar de ombros confuso. Aparecem tantos desenhos no mural todos os dias. Este deve ter sido deixado por algum visitante. Pedro sorriu, guardando cuidadosamente o desenho em sua pasta. Algumas histórias, compreendeu, simplesmente não podem ser explicadas pela lógica convencional. Assim como milagres não precisam de explicação para aqueles que têm olhos para ver e coração para sentir. Do outro lado da cidade, no escritório principal da agora reformulada Tavares Tech,